Trilha sonora de milhões de brasileiros e que está no topo das paradas, um dos gêneros mais populares do país. A cada 4 pessoas que ouvem música gospel, uma não é evangélica, segundo uma pesquisa feita em todas as capitais brasileiras no ano passado. E o Fantástico foi conferir esse sucesso de perto em sua nova série. Nossos repórteres viajaram pelo Brasil para entender o que essa música tem e por que ela tem comovido tanta gente até de outras religiões. Eu sou Marisco Adeler e isso é Fantástico. E nessa edição eu recebo o nosso colega de Fantástico, o repórter Estevão Muniz, que está conduzindo a série gospel Som que Toca, e o cantor, compositor, produtor musical Tom Carfes. Gente, sejam bem-vindos. Muito, muito obrigado. Que alegria estar aqui. Obrigado, Maria. Uma honra, prazer estar aqui podendo falar com vocês de algo que eu sou apaixonado, que é a nossa música gospel. Que legal, gente. Mais uma vez, obrigada. E eu vou começar com o Estevão. Estevão, conta pra gente um pouquinho desse processo da criação da série, né? Como que surgiu a ideia e como é que foram os bastidores? O que que a Globo não mostrou, não conseguiu mostrar porque foi muito material. O embrião dessa série, assim, o comecinho dessa série, Maria, foi, foi um livro, na verdade. Eu estava lendo a biografia do Martin Luther King, de um autor o mesmo autor que escreveu a biografia do Muhammad Ali, ganhou um Pulitzer por esse livro. E o livro é incrível, o livro é reportagem maravilhosa. E o livro fala muito, cita assim, fala sobre como a música gospel acompanhou o movimento, a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Então, junto com o Martin Luther King, estava sempre a Mahalia Jackson, que é meio que a mãe do gospel, considerada a mãe do gospel. E ela cantou no boicote de Montgomery, ela cantou com ele. Ela cantava ao lado dos manifestantes que caminhavam pelas ruas. Ela cantou com ele no grande evento em Washington, que foi decisivo para o movimento dos direitos civis. Então, o gospel era digamos assim, esse hino de luta do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos. Era a trilha dos passos do Martin Luther King. E eu fiquei, isso me chamou muita atenção, assim, né? Como é que esse som, mas de onde vem esse som? Eu sabia mais ou menos que ele tinha vindo do blues, e o blues veio dos spirituals, que eram os cantos dos escravizados nos Estados Unidos. E como é que esse som, de repente, virou um dos gêneros mais populares no Brasil, muitos anos depois, né? O que aconteceu? Por quê? E o Diego Zanqueta estava com essa inquietação, vendo Que é nosso produtor isso. também do Fantástico, querido. Isso, nosso colega Diego Zanqueta, produtor, executivo dessa série, idealizador dessa série, estava vendo que esse movimento do gospel, que o gospel estava muito popular. Nas periferias do país, você passava, por onde você passava, tinha gospel rolando. Ele estava numa gravação no extremo da Zona Sul e encontrou uma senhora que tem uma lanchonete num córrego, numa viela, super pobre. Aí em São Paulo, né? Zona Sul de São Paulo. Isso. E ele encontra essa mulher que tem uma lanchonete super linda, assim, super arrumada, super elegante, a lanchonete dela, nessa viela, nessa quebrada, como a gente diz aqui, né? E ela estava ouvindo gospel na lanchonete, e ela não é evangélica. Então a gente percebe que as pesquisas vão mostrando esse gênero como um dos mais populares do Brasil. E a gente, pô, pensa, bom, os evangélicos estão crescendo em número, né? Hoje são um quarto do país, mais do que um quarto do país. Então, pô, deve ser isso. E aí os números dizem que não. E a rua diz pra gente também que não, porque a gente começa a conversar com pessoas que estão ouvindo louvor que não são evangélicas. E aí a gente decide fazer as malas e viajar pelo Brasil para tentar entender o que está acontecendo. E para explicar esse fenômeno, esse sucesso, a gente conta com grandes artistas como Tom. Para quantos lugares vocês foram? A gente viajou para a Amazônia, viajamos
pro interior da Bahia, pro Recôncavo, para Salvador, onde o gospel é muito forte, na verdade. Muito Salvador hoje, forte. o gospel o Salvador é meio que a capital das gravações, assim, todo mundo tem gravado DVDs ali e tal, e virou o gênero mais popular da cidade, né? Então, na série até começa assim, no coração da música brasileira ali, né, na Bahia, né? E a gente viaja para Minas, viaja para o interior de São Paulo, a gente vai para o Rio, onde o gospel é muito forte, né? A série tenta dar essa resposta. Por que que o gospel está fascinando os brasileiros? Por que é um dos gêneros mais populares do Brasil hoje? E Tom, primeiramente, parabéns pela indicação ao Grammy Latino de Ah, melhor obrigado, álbum Maria. de música cristã. Estamos todos na torcida. Obrigado. E como é que você enxerga esse momento histórico para o gênero? Assim, você já tem anos de carreira. É, muita coisa mudou de lá para cá? Sim, muita coisa mudou. Mas, primeiramente, quero agradecer o convite. Para mim é uma honra, a você, ao Estevão. Eu disse, quando o Estevão me convidou, me chamou, né, através do Diego É, o, Zanqueta, o Zanca que que falou que falou comigo com você, primeiro. né? Eu fiquei muito feliz porque eu sou muito fã do programa Fantástico. Eu costumo dizer que a semana Que não legal. termina se eu não assistir o Fantástico. Então, eu sempre assisto e agora está fazendo parte de uma matéria para mim é maravilhoso. Bom, em relação à música gospel, esse fenômeno que é no Brasil, tanto quanto nos Estados Unidos também, o último álbum da Whitney Houston foi um álbum gospel, I Look to You, né? E no Brasil também. E eu acredito, no caso do Brasil, como a gente vive num país de muita injustiça social, né? De muita, tipo assim, para uma pessoa, ela romper, uma pessoa que nasce na periferia, eu sei porque eu cresci na periferia, eu cresci aonde o Zanqueta estava lá, né? No Parque Santo Antônio, Zona Sul de São Paulo, Capão Redondo, ali foi onde eu cresci. Você não consegue enxergar uma forma normal de você conseguir romper aquele contexto que você está vivendo. Você não consegue enxergar, né? Eu lembro a primeira vez que eu entrei num bairro nobre, assim, que eu fui, por exemplo, no Alphaville aqui. Eu fiquei perplexo, eu nunca tinha visto aquilo. E eu já era, tipo, grande, eu já tinha, sei lá, 18 anos. Eu fiquei perplexo, eu falei, cara, como que isso existe? Eu não sabia nem que isso existia. Alphaville é um bairro nobre aqui de São Paulo, que é É, muito nobre, assim. muito nobre. E aí eu entrei lá porque eu virei amigo de alguns jogadores de futebol. E quando eu vi aquilo, eu fiquei muito perplexo. Então, a pessoa que está ali, por exemplo, no caso dessa mulher, né, do bar ali, que estava, mesmo ela não sendo da igreja evangélica e tal, a música evangélica ela fala de fé. E Esperança também. fé é fé e esperança. Acreditar, né? Acreditar, fé e esperança. E é o que a gente, é o que a gente tem. Tipo, por vias normais é muito difícil. Então a gente às vezes crê que a gente vai conseguir sair daquela vida através da fé, né? Através do acreditar mesmo, de você ter uma esperança de um amanhã melhor, de um dia melhor. Então a música evangélica, inclusive, ela tem se profissionalizado cada vez mais e ela tem também mesclado muito o gênero musical, Super né? Então legal até, isso. até por exemplo, os próprios entrevistados desse quadro, né? Você tem a Maria Marçal, que hoje faz um pentecostal meio sertanejo, aí tem o Thales Roberto, que faz uma soul music, tem eu que faço um lance meio pop, meio R&B. Então, o fato da música evangélica também ter crescido em riqueza musical, porque a música gospel só é chamado de gospel por causa da mensagem. Mas Uhum. você tem forró gospel, você tem sertanejo gospel, você tem pagode gospel, você tem rock gospel, você tem rap gospel, você tem funk gospel. Então, o fato da música gospel ter aberto isso, essa questão, porque antigamente era muito restrito. A música Sim. religiosa, ela O era uma louvor, música, né? era uma Os música louvores. bem fechada, ela tinha um gênero específico ali e tal, né? E um lance inário, harpa cristã, que eu amo, né? Mas é um lance mais fechado. Quando começou a abrir, né? A pessoa, poxa, eu gosto de pagode, aí tem um pagode que está falando de fé. Nossa, eu vou ouvir esse pagode. Tem um sertanejo que está falando de fé. Meu Deus, eu ouço isso. Então, eu percebo isso nos meus relacionamentos. As pessoas falam assim, Tom, é o seguinte, quando eu estou querendo alimentar meu espírito, tá? Tranquilizar minha alma, eu vou, coloco sua música, tá? A pessoa não é religiosa, né? Ah, tô na academia, tô ouvindo uma outra música, tô ouvindo outra música, mas quando eu quero, sabe,
sentir uma paz, sentir alguma coisa no coração, coloca uma música gospel ali para acalmar. Inclusive, a música gospel, isso nos próprios streamers, né, aplicativos de streaming, cresceu absurdamente na pandemia. É mesmo. Isso eu não Na sabia. pandemia. Teve um aumento absurdo, assim, dos streamers da música gospel, justamente porque nós estávamos vivendo um momento De muito desilusão, de assim, desilusão, de perda, de né? luto, Perda, luto, dificuldade, né? Gente perdendo familiares, gente em tribulação. hospital, gente perdendo emprego, tipo, em todos os aspectos estavam. E, e às vezes parecia que não ia passar aquele período, É. né? Então a música gospel fez parte. Inclusive, eu tenho até uma canção minha chamada Infinitamente Mais, que foi a última música minha que estourou assim. É, a gente nem tinha apostado nela e tal. No álbum a gente apostou em outras canções e ela estava meio ali. Só que na pandemia as pessoas começaram a ouvir ela, né? Porque ele faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Tipo, Deus vai fazer o infinitamente mais. Tipo, aquilo que eu não consigo, que não está a meu alcance, Deus pode fazer por mim. Aí a música começou a crescer, 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 e ela ficou durante um tempo a terceira música mais compartilhada na internet, tanto música gospel quanto não gospel. Ela pegou esse ranking da terceira música mais compartilhada justamente por causa do momento que a gente estava vendo. É louco você dizer isso, porque na Zona Sul, onde a série começou, assim, onde ela nasceu, na pandemia havia fome mesmo. Sim, exato. Sim. Insegurança alimentar severa nas cidades. Severa, E as severa. pessoas ouvindo essa música, né? Ouvindo a canção. Outra coisa que me chamou a atenção na série, mais do que ouvir, ver pessoas que não são evangélicas indo a eventos de gospel. A gente falou muito disso, né, Tom? Sim, A primeira impressão que a gente teve é, bom, tá todo mundo alegre, tá todo mundo feliz, tá uma alto astral, a energia tá boa. Ah, eu venho num evento gospel, eu venho triste, eu saio feliz. A primeira coisa que todo mundo Uhum. falava era isso. Existia uma alegria, um contagiante nesses eventos. E depois, uma tranquilidade, uma segurança em estar naquele lugar, onde não tem bebida alcoólica, onde não tem conflito, a gentileza, digamos assim, a regra geral desses eventos. Difícil você ter uma confusão, né? Eu não vi sim. nenhuma, nunca, né? É Não muito. sei, é muito raro, É, né? Então, existe é um evento cultural, são festivais culturais com muito lazer, mas onde há segurança, de Você alguma pode levar forma, né? seus filhos, sim, né? Criança ali no pagode. Sempre muito É, familiar. sempre, sempre. Eu acho que é o propósito, né? Que faz o evento ser assim. Então, por exemplo, às vezes a pessoa vai num outro evento, ele vai, pô, alguns vão realmente para curtir o evento, uhum. para para ouvir o cantor, sou fã do cantor, né? Gosto de ouvir, vou lá, vou ouvir e tal, vou curtir e tal. Mas tem muita gente nesses eventos que não são gospel que vão, não, eu só vou lá para encher a cara mesmo, eu vou lá para Ficar doido. pegar geral, para ficar doidão, para usar droga, e aí isso gera esse ambiente. Uhum. Na música gospel não tem isso, o cara tipo não vai, não, eu vou lá para encher a cara. Primeiro que não vai estar vendendo bebida alcoólica. Não, eu vou lá porque eu vou poder usar droga. Não, não vai ter, entendeu? Ficar Não, eu vou lá deslocado. porque eu quero, poxa, pegar geral. Não, isso também não vai rolar, entendeu? Então, o único propósito é realmente você ali alimentar a tua alma, alimentar teu espírito e cantar, se Ouvir alegrar, música. ouvir música. E fora também, agora eu vou puxar um pouco a sardinha aqui para o nosso lado, a música gospel ela é muito rica, né? Vocalmente falando, então, tipo assim, os cantores gospel, eles são muito bons, né? Até porque, por causa da criação, né? Não é que é a religião, né? Mas é a criação. Então, imagina, por exemplo, eu nasci e cresci na igreja. E a igreja todo domingo tem música, então eu pertenci ao grupo de crianças, eu aprendi a tocar todos os instrumentos cedo. Então, a riqueza musical que eu carrego em mim, por ser da igreja, ela vai ser muito maior do que uma pessoa que às vezes não, cresceu ali, não estava cantando todo dia, não cantou em coral infantil, não cantou em lugar nenhum. Então, a música gospel, ela tem isso, e isso é uma coisa que atrai muito. Às vezes eu converso com outros cantores, eu sou muito bem relacionado com cantores do pagode, né? Péricles, Ferrugem, Dilcinho, a galera do funk também, Daniel, Livinho, entre outros cantores MPB e tal. Por exemplo, eu estava no Altas Horas, gravando Altas Horas, e aí estava a Kel Smith. A Kel Smith disse, cara, eu cresci ouvindo você, porque ela cresceu no ambiente também da igreja.
Então, essa galera que são cantores, ontem o Bruno, do Sois Moros, mandou uma mensagem, falou, cara, muito obrigado. Foi linda a mensagem, ele só mandou assim, muito obrigado pela influência vocal que você foi na minha vida. Estou aqui ouvindo seus álbuns que eu já ouvia lá de 15, 20 anos atrás, e eu quero agradecer você por você ser essa referência. Então a galera ela reconhece na música gospel essa riqueza musical, né, e vocal também. E tem uma coisa, já que você está falando nisso, Tom, assim, vários artistas pop hoje brasileiros, pop brasileiro, vários deles começaram cantando na igreja. Vários. A gente mostra Por isso na série, exemplo, quem assim? por exemplo, Por exemplo, Livinho. Livinho, Glória Livinho, gente, Groove, jamais É, imaginaria. Livinho, sim, cresceu na igreja. Glória Groove Glória também. Groove, Glória Glória Groove. Olha aí. Groove. São excelentes. Dá para citar vários, é que a gente Não, fica depois, tem uns que tem alguns deles reconhecem, outros falam menos disso, né? mas são Ah, mas muitos, assim. muitos, E muitos mesmo. no Brasil, fora do Brasil, então, é demais, assim. Tipo, Mas é que o Péricles, por exemplo, também. sim, é, sim, E Ferrugem. alguns têm músicas também, Punk, né, nos seus repertórios. Tem música Punk, gospel, alguns. punk 90% nasceu na igreja. e ouve gospel, E houve muito gospel. os MCs, né? E, Os MCs. e nesse processo de compor algo que fala de fé, qual é a diferença, Tom, assim, para outras composições que fogem dessa temática? Tem um processo diferente? Como funciona? Legal. Eu componho também músicas românticas, né? Eu Uhum. faço esse misto também. Eu acho que a diferença é a busca, né? Então, por exemplo, até quando a gente estava gravando a matéria, Estevão veio aqui no escritório e a gente meio que iniciou ali um processo de composição. E aí eu falei que eu estava com um negócio na mente, com um rascunho na mente, que veio de um momento de um devocional meu. Então eu estava em casa de manhã, que é o meu ritual de manhã, então eu vou acordar. Primeira coisa que eu vou falar vai ser louvar a Deus. Antes de falar, de pegar o celular, de falar com qualquer pessoa, eu vou agradecer a Deus por mais um dia, tal, vou louvar. E aí depois eu vou ler a Bíblia. Que é E aí nesse para a devo... gente explicar rapidinho o que que é o devocional para quem não é evangélico, né? É exatamente esse Ah, momento do tá. dia que faz parte da rotina do evangélico para agradecer e para trabalhar a espiritualidade, né? Explica um pouquinho para gente, Tom. Só um parênteses. Exatamente. O devocional é tipo quando você separa um tempo ali da sua Uhum, vida para você fazer sua oração, para uhum. você fazer a leitura da Bíblia, para você cantar ali alguns louvores também. Então, esse devocional pode durar de 5, 10 minutos a uma hora, né? E tem gente que faz mais vezes ao dia. E eu tenho esse ritual, eu tenho 3 vezes ao dia. Primeiro, quando eu acordo, é a primeira coisa que eu faço. Tem que fazer isso, que é uma coisa que eu coloquei. Aí o segundo eu faço sempre no pôr do sol. Quando o sol está se pondo, eu saio aqui na sacada aqui do escritório, tem um pôr do sol bem bonito, eu olho para o céu e agradeço a Deus pela viração do dia e tal. E a última é quando eu vou dormir. Então eu sempre faço isso. E às vezes nesses devocionais vem inspiração de música, Que foi o que como aconteceu. que foi aconteceu, essa música Cântico de Moisés, que eu estava lendo um trecho da Bíblia, e aí, e a Bíblia é muito interessante, porque quando você lê ela, você pode ler ela, sei lá, 200 vezes. Você vai sempre, quando você lê de novo, você vai sempre ver coisas novas. Parece que você nunca tinha visto aquilo. Eu não sei, algo meio que transcende assim o nosso entendimento. E aí eu estava lendo um texto de um dos livros da Bíblia que eu já tinha lido várias vezes. E aí, quando ele falei, cara, eu nunca tinha visto isso aqui. Já li esse livro várias vezes. E aí era o Cântico de Moisés, que é muito interessante esse Cântico de Moisés, que ele tem muito a ver com a escravidão do povo negro. Que o Estevam até comentou, ele no começo, que É, conversa, né? A história do gospel exatamente, porque conversa com isso. exatamente conversa com isso. Por quê? Porque o povo hebreu de Moisés, lá na época de Moisés, eles também tinham sido escravos durante 400 anos no Egito. Eles foram escravos. E aí Moisés foi um homem que Deus levantou para libertar essas pessoas dessa escravidão. Foi tipo um líder. É como se fosse
É que Luther King já foi pós-escravidão, né? Mas é como se fossem as pessoas que lutaram, tipo o Zumbi dos Palmares aqui no Brasil, então, que lutaram para tirar o povo dali daquela escravidão. E aí, aí quando ele chegou na terra, que seria a terra prometida, o lugar que Deus preparou para eles de liberdade, ele escreve uma música. E ele fala assim: olha, vocês vão cantar essa música para os seus filhos, para que seus filhos não se esqueçam de onde eles vieram, o que é que Deus fez por eles. E aí tem esse paralelo, que o Estevão falou no início, da música gospel. Então, por que que os negros nas senzalas cantavam muito? Primeiro porque era um dos únicos momentos que eles tinham ali de alegria, né? Que era quando eles Uhum. voltavam ali do trabalho e estavam todos reunidos, eles cantavam. E a maioria dessas músicas era esse spiritual, que era um início da música gospel ali e tal. E aí, a partir dali, a música gospel começa a marcar essa saída também, esse lance da escravidão, depois pós-escravidão, na época de segregação também, a música fazia parte dessa espécie de libertação, né, desse povo. E qual foi o resultado dessa inspiração toda? A música. Inclinem os ouvidos aos céus e falarei, e ouçam com atenção as palavras que direi. Que venha como chuva, porque proclamarei o nome do Senhor e a grandeza de Deus. Ele é a minha rocha, nele me esconderei. Suas obras são perfeitas, eu sigo as suas leis. Deus é fidelidade, justiça e amor. Me arrancou das trevas, eu amo meu Senhor. Viva! Qual é o É, futuro da música gospel para vocês? Eu acho que ela vai alcançar mais e mais pessoas. Eu vejo esse crescimento, inclusive, eu vejo até vocês da Globo abrindo muito esse espaço. Então, vocês estão contribuindo, colaborando muito para que a nossa música se expanda, cresça e alcance cada dia mais pessoas. Porque é uma música que fala sobre fé, amor, esperança. Então, a gente crê que ela vai servir também para a transformação social e cultural do nosso país. para mim, como repórter, como jornalista, as igrejas evangélicas, elas são as escolas de música das periferias brasileiras. Então, tem um personagem meu de uma reportagem, ele é um professor de bateria, 18, 17 anos, ele aprendeu a tocar bateria, mora numa favela, aprendeu a tocar bateria na internet e na igreja. E até hoje ele é professor e não tem uma bateria, não tem dinheiro para ter uma bateria, mas na igreja ele tem. Então, as igrejas têm Isso. instrumentos. Primeiro, as igrejas têm professores de música, gente que manja muito de música, tem instrumentos, tem um palco, tem uma plateia e todo domingo tem uma apresentação. Então, são verdadeiras escolas de música. E essas igrejas têm formado artistas Brasil afora. E a gente, que é um povo, um país apaixonado por música, né? Uma das maiores paixões, eu acho que do país é a música. Eu acho muito interessante esse movimento e acho que a gente tem que estar atento. Porque todo domingo tem gente fazendo um som, né, e se Sim. preparando para esse som. E esse som é a coisa mais importante da semana dessas pessoas. Então, a coisa mais importante que tem na minha semana vai ser quando eu vou tocar para minha comunidade, para os meus amigos, para os meus, ali nesse domingo. Então, eu acho que eu estou vendo benefícios, assim, estímulos, um impacto grande para a música brasileira. Né? Trabalha a formação, né, desses jovens, dessas pessoas. Eu acho Formação muito legal para a musical. música brasileira. Até nessa questão da inclusão, né? Então, às vezes você imagina uma igreja ou de periferia, ou mesmo uma igreja grande, que é perto de uma periferia, né? Inclusive, esses dias eu cantei numa igreja muito grande, tinha 4.000 pessoas lá, e ela fica num terreno que foi o terreno que é o terreno de uma ocupação. E olha que interessante, o pastor comprou o terreno todo, fez a igreja e tipo, e deixou as pessoas que ocuparam ali no terreno que ele comprou a igreja. Deixou as pessoas que tiveram ocupação. E isso foi muito interessante. A igreja é muito bonita, então a maioria das pessoas são da ocupação que estão ali. E aí você vê, tipo assim, às vezes um garoto, e eu falo por mim, né? Às vezes um garoto de periferia, às vezes um garoto negro, que, tipo, cheio de complexo, cheio de dificuldade ali e tal, e de repente ele está num palco cantando para 4.000 pessoas, ou tocando para 4.000 pessoas. Olha o que isso faz, tipo assim,
Um menino que, tipo, se achava o esquecido, o abandonado, tal, depende do nada, ele vai criança para a igreja, aprende a tocar um instrumento, e agora ele está fazendo um show para 4.000 pessoas ali. Dá oportunidade para as pessoas que muitas vezes não têm voz, mas ali acabam Não, tendo. e é o que mais tem. Ó, eu vou te dizer que 99% dos cantores, estou falando agora dos famosos, tá? Da Uhum. música gospel, vieram da periferia. 99%. E nas igrejas, os músicos, os cantores, eu vou te dizer, eu vou colocar na mesma proporção, 99% que estão ali no palco se apresentando para uma multidão são pessoas de periferia. O que isso não faz com a autoestima de alguém, né? Exatamente. Exatamente. Nessa série de reportagens, Maria, a gente viu que o gospel virou a trilha sonora dos momentos de dificuldade de muitos brasileiros. Os momentos de luta, onde a pessoa precisa de esperança, onde ela não tem mais nada. Diversas sofrências, né? Diversas Diversos sofrências, as tipos. Exato. sociais, as pessoais, as individuais, As é, financeiras, as as familiares. financeiras. É o meu alívio diante de todas as decepções, todos os tipos de decepções que a gente pode ter na vida. Essa música virou. E assim, as pessoas, para quem acredita, é uma força superior, né, espiritual. Para quem não acredita, é apenas o Então, cérebro, né, o corpo reagindo à canção, Sim. né? São sentimentos, a emoção reagindo, despertada pela canção. Mas seja como for, todos nós acreditamos no poder da música. E eu acho que isso a série procura aproximar as pessoas de algum jeito, né? Sim. Na música, todo mundo acredita, sabe? existe um preconceito contra o gospel? Olha, tinha mais. Hoje você não sente mais tanto, né, Tom? Hoje não sinto mais tanto. Inclusive, às vezes eu vejo, tipo, outras religiões em seus cultos, em seus movimentos de fé, religiões de matriz africanas ou espiritismo, tipo, usando as nossas músicas, cantando as nossas músicas. Igrejas católicas, padres também cantando as nossas músicas. Então, eu acredito que, é claro, com certeza vai ter ali uma barreira ou outra, mas isso está sendo quebrado. Eu acho que tem, assim, o Tom tá sempre em contato com artistas de vários gêneros, segmentos, ele é preparador vocal de um monte de gente. Um monte de gente cola aqui no escritório do Tom para conversar sobre música, para trabalhar com ele e tal. Então, eu acho que ele é muito respeitado, né, pelo mundo da música. Mas eu Sim, acho sim que existe um preconceito. Parte do interesse de fazer essa série veio dessa da gente intrigado desse mistério, vamos tentar entender por que que um gênero que veio de uma religião que sofre tanto preconceito, né? Porque veio dos evangélicos que são discriminados e é uma discriminação de classe, de raça, é uma discriminação contra uma cultura que é periférica. Então, eu vejo sim ainda muito preconceito contra evangélicos e vejo um preconceito contra essa música. Só que eu acho que as coisas estão mudando. Gostaria de deixar um recado também ao nosso público, porque a música permite ao ouvinte tantas sensações boas. Pode ser um descanso, um alívio, vontade de chorar, nostalgia e também é a quebra das barreiras do preconceito religioso, seja ele qual for. É importante a gente ressaltar isso. Gente, muito obrigada pelo papo, pelo tempo de vocês. De coração, mais alguma consideração? Porque eu poderia ficar conversando aqui um tempão. Eu também estou adorando esse papo. ah, eu também, demais, demais. E emprestar um pouco do que foi esse tempo com você, né, Tom? Primeiro que a gente é apaixonado pelo Tom, a equipe da série é louca pelo Tom e louca pela equipe dele. Então, Pô, foi muito é muito maravilhoso. legal mais gente aqui do nosso público e da nossa equipe, dos nossos colegas do Fantástico, poderem te conhecer, que é um privilégio, um presente mesmo. A gente também amou, vocês são demais, assim. A gente viajou, fomos para Viajamos Minas juntos, Gerais, conversamos muito, né, Tom? conversamos muito, foi muito, muito, muito maravilhoso, assim, vai ficar marcado aí no meu coração e na minha história, na minha carreira, no ministério e tal. E eu quero, as últimas considerações, aproveitar e falar para as pessoas assistirem a música que a gente escreveu na matéria, que está maravilhoso o clipe, estou retratando escravidão, pós-escravidão, evolução da música, maravilhoso. Foi bizarro porque o Tom compôs essa música na hora, gravando.
Eles Exato. fizeram a música gravando, tipo, ó, Hum, foi uma coisa meio, Vocês viram, né? foi meio mágico, assim, ele veio, tava vindo pra cá, pra gravação, ele começou a compor no carro, e falou, ó, fiz essa música, eles começaram a produzir, e aí ele terminou a música, decidiu lançar ela essa semana, né? no Exatamente, terceiro exatamente. episódio, qual é o nome da música? É a que a Cântico gente. de Moisés. Essa que a gente É, falou, né? Que você cantou, deu a palhinha pra exatamente gente. isso. Esse episódio foi editado pela Letícia Amâncio, com supervisão da Perla Rodrigues. E eu, Maria Scodeler, fico por aqui e aguardo ansiosamente você no próximo episódio do Isso é Fantástico.